Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, queridos convidados, pessoas amigas que estão conosco nessa noite. Tanto aqueles que estão conosco aqui no templo, como também a você que está acessando, está conosco através do nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E o que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos amados e queridos convidados? Amém. Meus queridos, como vocês estão vendo aí na projeção, estaremos falando nessa noite, meditando com os queridos nessa noite sobre um tema muito bom, um tema fantástico, a vida que vale a pena ser vivida. É um tema que com certeza a gente reflete, traz uma reflexão especial sobre a vida que vale a pena ser vivida. Para isso, eu gostaria de fazer a leitura de um texto que se encontra lá no finalzinho da Bíblia Sagrada, em um livro chamado Pedro, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós leremos do verso 11 até o verso 25. Olhando para esse texto, nós encontramos as características de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 25. O texto está escrito da seguinte forma: Amado, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja ao rei como ao soberano, que seja às autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Ame os irmãos na fé e temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. O verso 22, ele não cometeu pecado, nem foi
encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Corrigindo o texto. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Não é nada fácil a gente responder a seguinte pergunta: qual é a vida que vale a pena ser vivida? Eu não vou aqui nessa noite gastar tempo discutindo alguns conceitos equivocados sobre o assunto. A gente poderia estar falando aqui nessa noite muitos conceitos que algumas pessoas têm sobre qual é a vida que vale a pena ser vivida. Eu não vou, por exemplo, discutir aqui com vocês aquele tipo de pessoa que defende assim, que vida boa é aquela vida que as pessoas não têm dificuldades financeiras. Mas o que dizer daquela pessoa que não tem um pau para dar no gato, muitas vezes mora debaixo de um viaduto, mora numa favela, não tem nenhum tipo de regalia e tem uma vida intensa, mais do que muita gente que tem dinheiro no bolso e muitas vezes comete suicídio. Eu não vou aqui discutir, gastar tempo dizendo que o dinheiro é a razão de ser de uma vida boa, apesar que nós necessitamos de dinheiro. Ainda, talvez, alguém diga assim: pastor, uma vida que vale a pena ser vivida é aquele tipo de vida que a gente vive sem ter nenhum tipo de enfermidade, aquele tipo de vida que a pessoa não tem nenhum tipo de mazela, aquele tipo de vida onde a pessoa tem uma vida sarada e que não tem problema nenhum de saúde. O que dizer de muitas pessoas que estão muitas vezes tristes, amarguradas, pessoas que não vivem com uma vida que deveria ter e não sentem a dor numa unha, nunca passaram na frente de um hospital. E o que dizer daquelas pessoas que muitas vezes nasceram doentes, vivem doentes, talvez vão morrer doentes e mesmo assim vivem uma vida com intensidade? Eu não vou aqui dizer que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida com ausência de doença, apesar que é muito importante a gente ter uma boa saúde. Talvez existe, talvez não, existe ainda um outro grupo gigantesco, mas eu não vou comentar nessa noite, é aquelas pessoas que dizem assim: uma vida perfeita, a vida que vale a pena ser vivida, é aquela vida baseada na beleza. Porque não tem nada melhor do que a gente viver uma vida e a gente ter uma beleza extrema e a gente possa dizer que uma vida boa é aquela pessoa que vive, tem uma beleza fora do comum. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas que mais reclamam das suas belezas ou da sua beleza são as pessoas bonitas. Você já viu uma pessoa feia reclamando da beleza dela? Você encontra pessoas dentro desse padrão midiático, ceboso, nojento, imoral, desumano, excludente. O camarada, você vai atrás, as pessoas que mais reclamam do seu corpo, da sua aparência, do seu cabelo, da sua anatomia, são justamente aquelas pessoas que são bonitas. Existe muita gente por aí que não se enquadra dentro desse padrão de beleza imposto pela mídia, imposto pelas redes sociais de um modo geral, pessoas que não se enquadram nem de longe nesse negócio. São pessoas que olham para a sua vida, levam uma vida feliz, com o corpo que tem, com o cabelo que tem, com o olho que tem, com a vida que tem.
Eu não vou gastar mais tempo. A gente poderia passar aqui ainda boa parte da noite falando de algumas visões equivocadas que as pessoas têm no que diz respeito qual é o tipo de vida que vale a pena ser vivida. Eu queria olhar para esse texto que nós lemos nessa noite e extrair dele características de uma vida que vale a pena ser vivida. Principalmente olhando aqui para uma vida numa perspectiva divina, uma perspectiva de Deus. Porque eu não estou aqui, eu não vou pregar nessa noite, olhando para um tipo de vida que vale a pena ser vivida, olhando para a sociologia, olhando para a psicologia, apesar que todas essas áreas de conhecimento são importantes e podem contribuir, mas eu queria olhar para uma vida que vale a pena ser vivida, olhando para uma perspectiva divina, para uma perspectiva de Deus, uma perspectiva de pessoas que temem ao Senhor, de pessoas que andam e têm a sua vida pautadas na palavra de Deus. Você poderia dizer, pastor, eu já fiquei curioso, quais são as características de uma vida que vale apenas ser vivida olhando na perspectiva de Deus, da palavra de Deus? A primeira delas, o texto nos aponta o seguinte, que nós devemos viver uma vida como estrangeiros e peregrinos neste mundo. O verso 11, o Pedro, ele escrevendo para aquela igreja, uma igreja que estava sofrendo perseguição, estava sofrendo muitas lutas, tanto interna como externamente, ele vai dizer assim, amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais. Então aqui, em primeiro lugar, o Pedro vai dizer assim, vocês querem viver uma vida que vale a pena? Vocês procurem viver uma vida como um peregrino, como um forasteiro. Aí talvez alguém diga assim, pastor, o que é um forasteiro? O que é um peregrino? O peregrino, ou um forasteiro, ou um estrangeiro de um modo geral, é um tipo de pessoa, é um tipo de habitante, que ele está num local, mas ele não tem direito à cidadania e nem a direito nenhum. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que o Pedro estava dizendo que aqueles irmãos, que aquela igreja era uma igreja comprada por Deus, salva por Jesus, que eles tinham nascido do alto, tinham nascido do Espírito Santo, eles pertenciam agora a uma pátria celestial. Ou seja, o que ele estava dizendo era o seguinte, olha, vocês não devem se comportar aqui na terra como se vocês fossem habitantes da terra, como se vocês fossem meramente habitantes de um planeta Terra, que nasceu aqui, que vai viver aqui e que vai morrer aqui. Não, vocês precisam viver como peregrinos, vocês precisam viver como forasteiro, como uma espécie de refugiado. Então, enquanto vocês estiverem vivendo aqui, vocês vivam como peregrino. Aí você poderia perguntar, mas pastor Hector, qual é o perigo que um peregrino ele tem, que um forasteiro ele tem? É ele passar por uma aculturação, é ele começar a absorver a cultura do povo aonde ele está inserido. Isso era o perigo que o Pedro estava dizendo. Vocês, meus queridos irmãos, vocês não passem por uma aculturação, vocês não desprezem a cultura, os princípios, os valores divinos que vocês aprenderam pelos valores do mundo, pela cultura do mundo. Vocês estão aí vivendo, mas vocês não são daí. Vocês não devem adotar o estilo de vida que eles adotam. Aí ele vai mostrar aqui nesse texto, eu posso dizer que o preço de ser peregrino. O preço de ser peregrino é você passar por perseguição, é você passar por lutas. Talvez nesses últimos tempos você tenha percebido isso, quando vocês olham para a vida de um refugiado. O que é que um refugiado, ele sofre quando ele entra num país?
escapando de guerra, escapando de uma enchente, escapando de uma perseguição política, ou escapando de um tremor de terra, ou de um vulcão. Mas o peregrino, ele é perseguido. Você que é estudioso, você já deve ter escutado no livro, já deve ter visto no livro de geografia, uma palavra chamada de xenofobia. Xeno, estrangeiro, fobia, aversão, horror. Então, se você quiser perceber o que é isso, é você estar num outro país e as pessoas ridicularizando você, as pessoas afirmando que o desemprego, que a violência, o consumo de droga em determinados países estão aumentando por causa do peregrino, por causa do imigrante. Então, aqui na terra, o Pedro vai dizer o seguinte: enquanto vocês estiverem por aqui, se preparem. Vocês devem ser peregrinos, vocês não se comportem, não absorvam a cultura das pessoas que vocês estão vivendo, como aconteceu, né? Como aconteceu aqui no Brasil com a chegada dos colonizadores. Se você hoje for visitar essas tribos indígenas no Brasil hoje, as milhares que tem, você vai encontrar um tipo de índio que de índio só tem nome. O camarada sai de casa da sua tribo de manhã, vai para a cidade, empurra no pau na cachaça, chega em casa embriagado, não trabalha, arrumando confusão. Então, você observa porque o índio, ele absorveu, ele foi aculturado com o costume, com a vida do homem branco. Aí eu acho fenomenal o que Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ainda, o João, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, ele diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Então, a primeira coisa, quer viver uma vida que vale a pena ser vivida na perspectiva de Deus? Se comporte como peregrino. Não se comporte como alguém que está vivendo aqui, com os valores, com os costumes, com as cosmovisões terrenas, humanas, egoístas, diabólicas, interesseiras, que hoje um dia o mundo está vivendo. Se você viver desse jeito, espere que você vai sofrer. Eu vou até falar um pouco mais na frente sobre isso. Se você quiser ser mal visto, seja um crente. Se você quiser ser mal visto, se você quiser ser perseguido, você seja alguém que se identifique com Cristo. Então, em primeiro lugar, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde nós vivemos aqui como peregrinos, como forasteiros, só passando aqui, só passando. Aquele camarada que passa de rua em rua, de cidade em cidade, com a mochila nas costas, ele não deixa vínculo, ele não pousa, ele não constrói, ele não marca, ele não coloca marcos, mas ele está ali apenas de passagem. É que nem alguém quando se hospeda no hotel. Alguém que está de viagem, ele chega no hotel, ele aluga um quarto, né? Ou ele fica no quarto de um hotel, ele vai lá, ele dorme, se deita, liga um ar-condicionado, uma televisão, toma café no outro dia e vai embora. Ele não vai comprar roupa para deixar lá, ele não vai comprar um móvel, ele não vai comprar uma cama do gosto dele para deixar lá, ele não vai comprar uma toalha que ele gosta de usar, ele não vai comprar um lençol que gosta de se vestir, porque aquilo não pertence a ele. Ele está ali apenas de passagem. Em segundo lugar, olhando para esse texto, a vida que vale a pena ser vivida é a gente deve viver como um cristão espiritual. Eu achei esse negócio fantástico. Viva como um cristão espiritual. O verso 11 ainda, a parte B, diz assim: se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É interessante, né? O texto está dizendo aqui que uma vida que vale a pena ser vivida na perspectiva de Deus, é aquele tipo de vida que a gente vive uma vida santa.
Aí aqui o Pedro vai dizer assim, que a nossa vida cristã aqui na terra, ela é um campo de batalha. Não sei se vocês observaram, mas ele vai dizer assim, ele se abstenham das paixões carnais, atenção, olha, que fazem guerra contra a alma. Estamos vivendo aqui na terra, meus irmãos, num verdadeiro campo de batalha. É a gente querendo servir a Deus, é a gente querendo temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, se abster das coisas mundanas, do pecado, viver uma vida de santidade, enquanto do outro lado nós temos três inimigos, a gente poderia dizer, nós poderíamos dizer, nós temos o próprio Satanás e nós temos a carne. É os três inimigos que guerreiam contra a gente. Na batalha espiritual devemos resistir ao diabo, não nos conformar com este mundo e fugir das paixões carnais. Eu poderia dizer que é a gente fugir de nós mesmos. O caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas é a fuga e a abstinência, como o Tiago vai enfatizar isso lá no capítulo 1. Eu gostei do que um escritor famosíssimo já partiu, D.L. Moody, ele disse, eu tenho mais dificuldade com D.L. Moody do que com qualquer outra pessoa que eu conheço. O que foi que ele quis dizer? Ele disse, eu tenho mais dificuldade com mim mesmo, eu tenho mais dificuldade comigo mesmo, com a minha carne, do que com qualquer outra pessoa que eu conheço. O crente tem três fortes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Essas paixões guerreiam contra a nossa alma, a fim de contaminá-la e destruí-la. O próprio Paulo vai afirmar isso em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? Viva aqui na terra, viva uma vida viva de maneira como um peregrino e também você viva como um cristão espiritual. Viva como um cristão espiritual. Esta é a maneira de viver uma vida que vale a pena. Só que nós estamos vivendo num mundo em que a gente falar em santidade não é um discurso muito aceitável. As pessoas não engolem com facilidade não, porque para muita gente, né, voltando à introdução do sermão, a vida que vale a pena ser vivida é aquela que eu corro para a galera, é aquele tipo de vida que eu realizo tudo aquilo que as minhas vontades, que os meus desejos pedem, é aquele tipo de vida que eu posso ser e fazer aquilo que eu quiser. Será que é esse tipo de vida? Será que quando a gente olha para esse mundo que capotou, que vive pelo avesso, que tem esse tipo de filosofia, como é que se encontra esse mundo? Como é que nós estamos vivendo o mundo hoje? Será que as pessoas estão vivendo melhor, adotando isso? Eu vou viver uma vida que eu não olho para ninguém, eu não obedeço a lei, eu não obedeço a regras. Tem muita gente que diz que odeia regras. É preciso viver em outro planeta. Aonde nós vivemos, para onde você vai, existem regras, existem normas. É no comércio, é no trabalho, é na escola, é na família, é na sociedade, é nas transações, em todo canto. Em terceiro lugar, olhando para esse texto ainda, versículo 12, 13, 14 e 15. Uma vida que vale a pena ser vivida. Qual é o conselho? Viva como exemplo a ser seguido. Além de viver como peregrino, além de viver um cristão espiritual, que ore, que leia a palavra, que se consagre, que se fortaleça para resistir a um estilo de vida que é contrário à vontade de Deus, é preciso que a gente viva como exemplo. Exemplo a ser seguido. O verso 12 diz assim: tendo conduta exemplar. Olha o que o Pedro está dizendo. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Pastor, logo de cara, o que são os gentios?
Naquele período, gentio era todo aquele que não era judeu. Todo aquele que era de uma outra raça, de um outro povo, era gentio. Nós somos gentios alcançados pela graça de Deus. Para que, quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras de vocês, que vocês praticam, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa disto, esteja sujeito a toda a instituição humana, que seja o rei como o soberano. Então, o que é que o Pedro está dizendo aqui? Uma vida de alguém que teme a Deus, e uma vida que ele queira viver, uma vida que vale a pena, é preciso que a gente tenha um excelente testemunho, um testemunho exemplar. Eu fui atrás do conceito da palavra testemunho, significa o mais belo, ou seja, dar testemunho ou ser exemplo. Nós devemos sempre manter um procedimento que ninguém tenha o que falar ao nosso respeito, da nossa maneira de agir e da nossa maneira de falar. Eu achei isso aqui fenomenal, né? A ideia da gente ter uma conduta irrepreensível, porque não basta somente, aqui o Pedro, ele é claro, não adianta somente a gente saber teologia, não adianta somente a gente saber de versículos bíblicos, saber a Bíblia, decorar versículos, falar versículos. Se este meu falar de versículos, se esse meu crer, se essa minha doutrina que eu falo, se ela não tiver acompanhada com uma prática, é o que o Pedro está dizendo aqui. E eu acho interessante, se você olhar um pouquinho mais na frente, nós vamos observar qual é o objetivo que o crente deve dar esse excelente testemunho. Em primeiro lugar, lógico, para agradar a Deus. Um outro objetivo é que o descrente, ele venha a glorificar a Deus. O texto vai dizer, olha, vocês dêem um testemunho exemplar, porque no dia que alguém chamar vocês de malfeitores, chamar vocês de todo tipo de coisas erradas por aí, mas pelo procedimento de vocês, eles passem a glorificar a Deus. Deixa eu trocar esse negócio aqui a miúdo. É tipo assim, o camarada diz que crente é desocupado, que crente é isso, que crente é fatalista, que crente é radical, que crente é alienado, que crente é atrasado, que diz que ama e não ama. Quando essas mesmas pessoas, eles começam a olhar para você e ver que você é um cara do bem, que você é um camarada que fala a verdade, que você é honesto, que você é amoroso, que você trata bem as pessoas, que você é um marido exemplar, que você é uma mulher exemplar, que você é um filho exemplar, que você é uma pessoa que anda retamente na sociedade. Essas pessoas já sabem uma coisa, isso que eu falei desses camaradas está completamente errado, e essas pessoas se comportam assim, é porque eles são tementes ao Senhor Jesus Cristo. É nessa perspectiva que a gente deve dar um bom testemunho, irmã Vanúzia. É que o mundo, quando olha para a gente, por mais que fale mal, ele diz, sabe uma coisa, isso que eu estou falando desses irmãos, não se sustenta. Quando as pessoas falavam mal de Jesus, falavam mal dele, levantavam falsas testemunhas, essas coisas não iam à frente, porque diz que a vida dele mostrava completamente o contrário. Quando tentaram acusar Daniel, lá na Babilônia, tentando acabar com a vida dele, alguém chegou assim, sabe uma coisa? A gente já procurou toda a brecha para falar mal desse homem, para pegar esse homem numa cilada, mas não tem. Esse homem é muito justo. Aí foram tentar matar ele usando a sua própria religião. Eu acho isso aqui fantástico. Aí, no mesmo texto, o Pedro, ele vai dar um exemplo de como é que a gente deve se comportar de maneira exemplar. Ele vai usar justamente a ideia da submissão às autoridades. Que o servo de Deus, ele deve se comportar diferente daqueles que não conhecem a Deus, no tocante à obediência às autoridades. O verso 13 diz assim, por causa do Senhor,
estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem, cale a ignorância dos insensatos. O Pedro, ele vai dar aqui um exemplo, de que maneira um crente deve se comportar de maneira muito exemplar, obedecendo às autoridades. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas a obediência às autoridades é um princípio onde nós observamos com muita clareza nas Sagradas Escrituras, como nós acabamos de ver aqui. Quando Pedro escreveu essa carta, o contexto em que ele escreveu essa carta era muito turbulento, talvez o pior da história. Quem estava no poder era um insano, era um tirano chamado Nero. E neste momento, o Pedro, ele fez duas coisas interessantes. O Pedro não negou a sua fé, o Pedro não negociou suas convicções, e mais, ao mesmo tempo, ele não foi contrário, não criou uma grande revolução contra as autoridades da sua época. Olhando aqui para esse texto, nós observamos a importância, não só desse texto, mas de toda a Bíblia. Nós devemos nos sujeitar às autoridades, pelo menos por três motivos. Pelo menos por três motivos. Em primeiro lugar, por causa do Senhor. Quando nós obedecemos a um prefeito, a um governador, a um presidente, à polícia, à promotoria, a um juiz, o primeiro princípio que nós devemos levar em consideração é que nós devemos respeitar essas autoridades no Senhor. O Tito, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: lembre a todos que se sujeite aos governadores e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difame ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Devemos ser submissos às autoridades no Senhor. O princípio de autoridade, a Bíblia diz que toda autoridade, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, toda autoridade provém de Deus. Outra razão que devemos ser sujeitos às autoridades, porque toda a autoridade, ela procede ou é enviada por Deus. Olha o que está escrito em Romanos 3 e verso 1: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. E terceiro, porque a finalidade da autoridade é restringir o mal e proteger o bem. Na mesma carta aos Romanos, no capítulo 13, agora no verso 12, do verso 2 ao 5, diz assim: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando faz o bem, e sim quando faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Deixe-me trazer aqui uma palavra, Nós podemos ser
nós podemos discordar de uma autoridade sem, no entanto, desobedecer. Deixa eu tentar ser mais claro. O cristão ele pode discordar de uma autoridade constituída sempre que ela exorbitar em suas funções e for além da sua competência, mas jamais pode insurgir-se contra o princípio de autoridade. Eu gostei desse negócio aqui, olha. É importante respeitar o cargo, mesmo que não seja possível respeitar a pessoa que ocupa. É importante. De novo, é importante respeitar o cargo, mesmo que não seja possível respeitar a pessoa que ocupa. O cargo que a pessoa ocupa precisa ser respeitado. Podemos até discordar de uma lei individual, mas não devemos, podemos até discordar de uma lei individual, mas devemos obedecer às instituições oficiais das quais são dirigidas pelos governantes. Na medida do possível, é possível procurar colaborar com o governo, obedecer à lei, mas não se deve jamais permitir que a lei nos leve a ofender a nossa consciência ou desobedecer a palavra de Deus. Que isso fique muito bem claro. Infelizmente, algumas pessoas zelosas, ou até muitas vezes ignorantes, elas muitas vezes aproveitam essa ideia de um certo radicalismo para criar confusão e dizer assim, em nome da minha liberdade cristã, de separação entre igreja e Estado, eu não obedeço às autoridades. Eu queria citar para os irmãos, citando um exemplo, como deve ser este equilíbrio entre a gente poder discordar de uma autoridade, sem, no entanto, a gente ser desobediente às leis e às autoridades de um país. Eu citei aqui um exemplo, por exemplo, de uma igreja. Eu até posso citar essa nossa igreja. Depois que nós construímos essa igreja, depois que nós colocamos os bancos, depois que nós colocamos aqui as luminárias, depois que nós mobilamos esse espaço, e ele começou a funcionar, esse espaço aqui ele é um espaço privativo, mas ao mesmo tempo, o governo, as autoridades, exercem algum tipo de poder sobre ela. Em que sentido, pastor? Pelo tamanho dessa igreja, ela tem a medida exata do tamanho das portas de emergência. Se não quiser fechar. A igreja precisa ter, ou qualquer outra instituição, precisa, pelo tamanho, precisa ter serviço de extintor de incêndio, precisa ter alvará de funcionamento, precisa estar dentro dos padrões da construção. Se a gente não fizer isso, a igreja ela é multada, se persistir com o mesmo erro, ela pode ser fechada. Mesmo assim, isso não se constitui uma perseguição do Estado. Por quê? Porque a igreja, como uma edificação, a igreja, como que tem um prédio, esse prédio precisa estar legalmente funcionando. No entanto, também, o Estado, ele não pode usar dos direitos que tem para infligir no funcionamento dessa igreja. Na maneira que ela crê, na maneira que ela divulga. E veja o exemplo que o Pedro vai nos dar. Agora, desta feita, lá no livro de Atos, no capítulo 4 e 5, quando o conselho judeu ordenou que eles parassem, o Pedro e os outros apóstolos, parassem de pregar em nome de Jesus. Mas Pedro e seus companheiros recusaram-se a obedecer. Você vai encontrar isso lá em Atos, capítulo 4, 19, 5 e 29. Não provocar, interessante, eles disseram assim, vocês não vão impedir da gente pregar. Prenderam eles foram soltos e foram pregar de novo. É interessante que mesmo assim, eles não provocaram uma rebelião e não questionaram e nem negaram nenhuma forma de autoridade daquele conselho.
sujeitaram-se à instituição, mas se recusaram a parar de pregar. Demonstraram respeito aos seus líderes, apesar deles se oporem ao Evangelho. Eu gostei da fala de Arival Dias Casimiro, quando ele diz que o cristão não deve usar do argumento da liberdade cristã, tipo, somos livres em Jesus Cristo, para justificar a desobediência civil. O Pedro resume: tratai todos com honra, amai os irmãos na fé e temei a Deus e honrai o rei. Aqui nós temos esse ponto de equilíbrio. Quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? Você seja ou tenha uma vida exemplar, que seja um exemplo a ser servido. E por último, para a gente fechar o texto, em quarto lugar, viva com a certeza da eternidade. Viva com a certeza da eternidade. O que é que está norteando a nossa vida aqui na Terra? Será que a nossa única função aqui na Terra é nascer, crescer, trabalhar, envelhecer e morrer? Será que esse conceito de vida é o que Deus ele espera de cada um de nós? É interessante que ele vai dizer assim, a partir do verso 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para vocês, para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Aqui o Pedro, ele vai falar da última maneira que a gente deve viver uma vida que vale a pena ser vivida. É quando a gente tem a nossa vida com a certeza da eternidade, vivendo no temor do Senhor, né? Vivendo no temor do Senhor. É interessante que o cristianismo, ele não aboliu as distorções sociais. O cristianismo foi fundado num período onde o Império Romano dominava, o Império Romano continuou, apesar que depois caiu. O cristianismo nasceu em meio a uma escravidão, e mesmo assim, em meio àquela escravidão, a escravidão continuou e o cristianismo continuou. É muito bem certo, é muito bem evidente que pela vivência do cristianismo, muitas coisas erradas foram transformadas, foram acabadas pelo poder do Evangelho, né? Então, entendendo outra coisa, sobre essa questão de viver numa perspectiva divina da eternidade, a gente precisa entender que todo cristão foi chamado para sofrer. Todo cristão foi chamado para sofrer. Todo cristão, por causa da sua identificação com Cristo, tem um chamado para sofrer. Ele vai dizer, vocês aprendem com Cristo, que sofreu. O Filipenses 1:29 diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer nele. Se esse texto não tivesse escrito, a gente poderia duvidar, né? Que todo cristão nasceu para sofrer. Olha só, Filipenses 1:29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Aí nós devemos olhar isso. Então, se você é crente, se você é um servo de Deus, e se você não é muito bem aceito no meio da sua família, não questione. Isso aqui faz parte do pacote. Se você é crente, e as pessoas zombam da sua fé, mesmo você andando com Deus, não se preocupe, faz parte do pacote, faz parte da sua vida.
Se você você se converte, as pessoas, os seus amigos de cachaça, de farra, de vagabundagem, correu, riscaram, lhe bloquearam, não tem nadinha, faz parte do pacote, faz parte da decisão que você assumiu. Não se preocupe com esse negócio, não se preocupe. Outra coisa é que todo cristão deve seguir o exemplo deixado por Cristo. Ele sofreu por nós. E por último, aqui dentro dessa questão, de olhar para a vida numa perspectiva da eternidade, é que todo cristão, gente, é pastoreado pelo pastor e bispo das nossas almas. O Pedro elucida aqui uma das mais importantes doutrinas da graça, a expiação. Jesus morreu pelos nossos pecados, nossas transgressões estavam sobre ele, Jesus as carregou sobre o madeiro, as feridas de Cristo nos trouxe cura espiritual, a morte de Jesus nos trouxe vida eterna. Portanto, nós somos salvos, somos pastoreados por Ele, estaremos um dia com Ele no céu para todo sempre. Então, mesmo estando aqui vivendo nessa vida, nós não podemos deixar de olhar para o céu. Um dia estaremos com Ele. Estamos aqui por pouco tempo. A vida do crente não vai terminar numa tragédia. Nós temos o nosso futuro, a nossa eternidade garantida em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, olha o puxão de orelhas que o Paulo traz. Ele vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Concluindo, a vida que vale a pena ser vivida acontece quando reconhecemos que somos peregrinos aqui na terra, apenas um estrangeiro. Quando nós percebemos que a nossa pátria é o céu, quando nós vivemos de maneira santa e com um comportamento exemplar no meio daqueles que não são crentes e vivendo uma vida na certeza da eternidade, da volta de Jesus, que um dia estaremos com Ele para viver de eternidade em eternidade e desfrutar do pastoreio desde agora do pastor e bispo das nossas almas. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esse texto em nossos corações, que a gente possa viver uma vida com intensidade, uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que Jesus faz parte dela, é uma vida onde o Senhor é o Senhor da nossa vida. Qualquer outro tipo de vida vale, lógico, ser vivida numa perspectiva de qualquer vida, é melhor do que a morte. Nada neste mundo justifica alguém tirar a sua vida. Ninguém, nenhum tipo de vida aqui na terra justifica. Eu não tenho razão para viver, vou tirar a minha vida, porque eu não tenho dinheiro, porque estou doente, ou porque eu fui abandonado, ou porque eu nunca consegui nada na minha vida, ninguém me ama, eu sou feio, eu sou feia, aconteceu isso comigo, aconteceu. Nenhum tipo de vida justifica alguém dizer assim: eu vou tirar a minha vida. Agora, vida com plenitude, vida com intensidade, a vida desfrutada em toda a sua essência, é aquela vida que é dirigida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não se resume apenas aqui, mas se estende por eternidade e eternidade. Meus irmãos, se tem alguém no nosso meio que ainda não, deixa eu pegar aqui meu celular, que ainda não está vivendo essa intensidade de vida. Pastor, eu já visito essa igreja já faz algum tempo, e eu já tenho analisado a minha vida, eu tenho questionado a minha vivência, e eu não estou vivendo uma vida que eu sei que agrada a Deus, e essa vida não tem trazido esperança para mim, contentamento para mim, e eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que estou afastado de Deus, que necessito de salvação, necessito de vida eterna, eu necessito de uma mudança de vida, eu preciso ser um seguidor de Jesus. Se tem alguém no nosso meio
que queira fazer isso, você vai ficar de pé agora. Ou vai levantar sua mão assim, eu quero. Eu quero mudar de vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se tem alguém, fique de pé ou levanta a sua mão, convida alguém da igreja e vem aqui para frente, mas não deixe passar essa oportunidade. Se você não quiser fazer isso agora, você pode nos procurar após o culto. Ou procure qualquer irmão da igreja dizendo da sua decisão. Tá bom?